Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia lhe dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, e realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar a pensar a homilia dessa segunda-feira a partir do que ouvimos neste salmo. Teve o refrão, mas teve uma parte que nós ouvimos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Como nós poderíamos pensar, como que se tira alguém do abismo, se não descendo até onde essa pessoa se encontra, para depois ajudá-la a subir. Poderia jogar uma corda também e ajudar a pessoa a puxar, mas aqui nós vamos pensar mais neste sentido, de alguém que desce para contribuir e colaborar com a escalada que o outro faz de subida, para sair dos abismos, para chegar onde? Aí a gente vai pensando ao longo da homilia. Mas vamos pensar o evangelho de hoje também, o contexto. Primeiro, os galileus acolhem Jesus que veio da Samaria. Eles acolhem Jesus porque viram o que Jesus tinha feito em Jerusalém. Então, uma primeira etapa na experiência da fé, uma fé pautada nos sinais. Precisamos ter isso em mente. Por isso, eles acolhem Jesus bem. Até aqui Jesus disse que o profeta não é bem aceito em sua terra. Mas eles viram, os galileus, viram sinais e acolheram Jesus bem. E o que acontece agora que Jesus chegou na Galiléia e encontra esse funcionário real que subiu, novamente a palavra subida, aqui subiu de Cafarnaum até a Galiléia, querendo encontrar Jesus. Na verdade, esse processo de subida, quando ele sobe com o desejo de encontrar Jesus, no fundo, ele quer ser encontrado. Também nós, quando fazemos essas experiências, o que nós queremos é ser encontrados por Jesus. Todo o processo de ascese, vamos pensar a oração. Toda vez que você reza, você pega o seu terço para rezar, ou que você faz o estudo bíblico, ou participa da Santa Missa, você está no processo de alguém
que quer se elevar, é um processo de subida, de alguém que quer chegar até Deus, quer encontrar Deus, mas ao mesmo tempo o principal desejo é que você quer ser encontrado por Deus. Você está aqui no santuário por isso, algumas pessoas acompanham em casa por isso. Quer subir, mas ao mesmo tempo quer que Deus desça até as misérias, os medos, as angústias. Onde nós encontramos no versículo 49 deste evangelho de hoje, o funcionário diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele tinha o desejo de que Jesus descesse com ele. Para quê? Por quê? Alguma vez será que você já pediu para que Jesus descesse com você? A verdade é que ele desce sempre. Desce quando você vive experiências, vou falar algumas básicas, medo, angústia, mas também ele desce quando você vive alguma experiência de pecado, se afasta de Deus, ele desce para te levantar, para te ajudar. Quem sabe essa não deva ser a sua oração neste dia, nesse tempo quaresmal. Desce, Senhor, comigo, desça. Mas não é para ficar ali embaixo, não é para ficar no abismo falado no salmo, mas é para subir. A escalada de subida até Deus, para encontrá-lo e para ser encontrado por Ele. Essa é a verdade. Jesus desce com a gente sempre. E nos versículos 51 e 52, literal: enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. Aqui nós começamos a entrar na outra dimensão da fé. Vimos que Jesus entrou na Galileia. E por que ele foi bem acolhido? Porque os galileus tinham visto os sinais de Jesus. Com os olhos eles olharam. Milagres, sinais, primeira etapa. Esse funcionário real vai até Jesus à procura de uma cura, de um sinal para o seu filho. Mas aqui ele sobe um degrau a mais na experiência da fé. Primeiro aquela pautada apenas nos sinais, prodígios, milagres, cura. E ele vai pedindo isso também. Mas ali ele faz a experiência de escutar a palavra de Jesus. E ele vai passar a acreditar, não porque o filho ficou curado, porque o filho vai ser curado, daqui a pouco vocês vão perceber, mas porque ele ouviu, ele escutou essa palavra. E que palavra é essa? Essa palavra se equipara àquela palavra criadora do Gênesis, quando Deus diz: faça-se a luz, e a luz se fez. Esse a luz se fez não é uma etapa posterior à palavra. A palavra criadora já é o acontecimento. Então, quando Deus pronuncia, já se realiza. Tipo, quando ele diz faça-se, nesse faça-se aqui já a luz surge. Não foi assim, faça-se a luz e depois, não é cronológico, é ao mesmo tempo. A palavra criadora de Deus já é o acontecimento. Então, quando Deus pronuncia uma palavra sobre você, essa palavra já se realiza. Assim aconteceu, se você perceber esses trechos desses versículos. A palavra de Jesus: podes ir, teu filho está vivo. Essa palavra acontecimento. O dizer é a realização. Por isso o funcionário constatou que a cura havia acontecido no mesmo instante em que Jesus havia pronunciado a palavra. O pai, assim está escrito, verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Assim está no versículo 53. Teu filho está vivo. Depois, enquanto descia, um tempo descendo, refletindo aquela descida, que na verdade ele descia para Cafarnaum,
mas o seu coração subia para Deus. O seu coração subia para a realidade da fé, para a realidade que transforma. Não apenas ele, mas depois toda a casa, vai dizer que toda a casa passou a acreditar em Jesus. Não apenas por causa da cura, não apenas por causa do milagre, mas porque ele escutou essa palavra que cria, transforma. Deus pronuncia uma palavra sobre nós, sobre a nossa vida. Essa palavra é acontecimento. Ele desce para nos levantar. Tem alguma realidade que você está pensando agora, na qual você precisa ser levantado definitivamente? Alguma situação em que você precisa se levantar para Deus? Alguma situação de pecado que você precisa abandonar porque você deseja ser encontrado e você manifesta, apresenta esse desejo para Deus. Porque antes de tudo isso, naquela palavra, Jesus disse no versículo 50: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ele, lembra que eu falei dos sinais? O que diz aqui? O homem, versículo 50, acreditou na palavra de Jesus, aquela palavra, acontecimento. Podes ir, teu filho está vivo. Existem palavras que foram pronunciadas sobre você um dia e talvez você esteja esperando que ela aconteça ainda. A palavra já foi pronunciada, então a palavra é o acontecimento. O que falta? Falta pedir para Jesus descer contigo, falta crescer na realidade da fé, naquela escalada para sair do abismo. O que falta? Veja que aqui nós não estamos desconsiderando a fé pautada nos sinais, mas nós estamos dizendo que ela é uma etapa, não é a principal etapa. A principal etapa é a experiência da escuta. Onde você faz essa experiência da escuta, da palavra? Aqui na Santa Missa? Claro, na Santa Missa. Mas também quando você... no seu quarto, vamos colocar um exemplo. Talvez você não tenha uma capela do Santíssimo pertinho da sua casa, mas se você reza em seu quarto, será que esse não seria também um ambiente de escuta? Mas para aqueles que têm uma capela ali bem pertinho, onde é o principal ambiente, local, sagrado para a subida, local da escuta, a capela, leitura da palavra. Quando você abre aquela Bíblia que está fechada lá há tanto tempo, procura um instrumental de um livro, a Bíblia no meu dia a dia, talvez, do Padre Jonas, e procura ali como fazer, ou fica ouvindo homilias ou pregações, até passar a entender, compreender um pouco a palavra naquelas dimensões que você disse que nunca entenderia. Estamos agora no segundo passo, o passo central do Evangelho de hoje. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou nessa palavra. Acreditou porque ouviu da boca de Jesus. Essa é a fé mais genuína ainda do que aquela outra. Essa é a palavra que nos salva, essa palavra pronunciada, além de criar, salva. Criar é salvar, já. Nessa forma de pensar, de compreender. Cria para salvar. Por isso que ele pronuncia a palavra. Então nós vimos duas experiências. Uma pautada nos sinais, outra na escuta obediente e na adesão à palavra pronunciada. Então não se trata apenas de ouvir. Escuta, vai que teu filho está curado. Então, ouviu, mas depois a adesão, porque diz que ele acreditou. Também nós precisamos dar esse passo de acreditar. Esse passo de fé. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho
estava vivo. Ouvimos no Salmo essa experiência de subida que falamos no início. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Descer para fazer subir. Vimos essas etapas aqui no Evangelho da fé, fé por causa da palavra acontecimento. Falar é fazer já, não são duas etapas, é uma etapa apenas. E nós ouvimos na primeira leitura, neste livro do profeta Isaías, o versículo 17: Eis que eu criarei novos céus e uma nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Eu mencionei palavra criadora. Agora, nessa primeira leitura, essa promessa: eis que eu criarei novos céus. Como a realidade da palavra, o falar já é o acontecer, já é o acontecimento, falar já é fazer. Também esse criarei dessa primeira leitura, novos céus, nova terra, é uma realidade escatológica, uma palavra difícil, que a gente espera ainda, que está por vir, mas que já precisa começar agora. Se a palavra já é o acontecimento, esse criar novas realidades, nova vida, novos céus, já precisa começar a movimentar a sua vida. Então você não pode ficar no mesmo, apenas parado como quem espera algo que vai chegar, mas como quem contribui para que este algo se realize agora. Como que contribui? Se colocando em Deus, fazendo a vontade dEle, escolhendo a vontade dEle sempre em primeiro lugar, fazendo todo o processo de subida, que a gente pode chamar de ascese, que aí entra a vida de oração. Pode ser as 5 pedrinhas, que aqui na Canção Nova a gente sempre menciona, você que acompanha a Canção Nova. Vias de oração, coisas que você faz para fazer com que essa realidade já seja presente. Então é algo que a gente espera, mas que já vai acontecendo. É um já e um ainda não. Você vive, no catecismo você vai encontrar assim também. Você já vive essa realidade, mas você ainda a espera em plenitude. Mas se você só espera o momento da plenitude, você deixa de viver as realidades que Deus pode te proporcionar agora, as realidades que Deus te proporciona hoje. Essa palavra, essa pronúncia que Ele faz sobre nós, sobre a nossa vida. Envia, Senhor, Teu Espírito Santo sobre nós. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos. Envolva-nos neste santuário. Envolva os que escutam, que assistem. A Tua palavra criadora, a Tua palavra transformadora, cria essas novas realidades, novos céus, nova terra, nova vida, vida com Deus, longe do pecado, longe das experiências de morte, longe dos abismos, para que a Tua palavra produza os efeitos desejados, queridos por vós, pelo Teu coração. Transforma-nos, Senhor, inteiramente. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.